Meus amigos, olha só, assunto muito importante, hein? Davi Alcolumbre está movimentando o tabuleiro em Brasília e ele pode sim direcionar a eleição. Ele pode pelo menos atrapalhar aí para um lado ou para o outro, a depender do resultado das conjecturas dele. Bom, como a gente sabe, houve aí um jantar às escondidas, né? Segredo, ele mesmo falou, segredo, entre ele, Alexandre de Moraes e o Lula. E a gente sabe que foi ali uma tentativa de reaproximação no intuito de costurar alguma estratégia para mantê-los no poder a partir de 2027. Porque sim, o cenário político vai mudar a partir do ano que vem. Nós faremos ou maioria no Senado, ou então elegeremos o presidente, Flávio Bolsonaro, se Deus quiser, ou então os dois, o que seria melhor ainda, tanto maioria no Senado, quanto também eleger o Flávio. E aí o sistema realmente vai precisar de muito esforço para se manter, digamos assim, ou pelo menos aquelas figuras carimbadas. Mas o ponto, meus amigos, é que é o seguinte, na minha análise de tudo isso, e eu vou trazer isso para vocês, eu acredito que o Alcolumbre ele esteja jogando com os dois lados, né? Ele quer ganhar, não importa quem esteja no poder o ano que vem, porque ele já é senador, está no meio do mandato, ele foi eleito em 2022, né? Foi reeleito em 2022, portanto o mandato dele vai até 2030, então ele não concorre esse ano, ele não vai para a urna esse ano, ele está tranquilo, né? O que ele quer é ser reconduzido ao cargo de presidente do Senado. Bom, é muita influência, muito poder nas mãos, são muitos cargos, é muito dinheiro, né? Então ele quer se manter no poder. E para isso, no meu entendimento, ele fez um acordo com a direita. E a prova disso é que ele não aprovou o Messias para a vaga no Supremo, que era do Barroso, né? Então deve ter sido ali uma sinalização para a direita de que ele vai cumprir com o combinado, de que ele vai cumprir com a parte dele do acordo, né? Olha, Flávio, se o Flávio ganhar a eleição, né, ele vai poder já de cara indicar alguém para o Supremo. Ora, olha que beleza. Em tese, seria um bom acordo, até porque não foi só isso que tenha sido costurado, muito provavelmente. O fato é, além disso, ele agora está costurando um acordo com Lula, porque veja essa notícia aqui, ó. Após reaproximação com Lula, Alcolumbre destrava PEC da segurança e fim da escala 6x1. A escala 6x1, o fim da escala 6x1, vai causar um desemprego em massa no Brasil. Isso é fato. O Lula está preocupado com isso? Não, ele está preocupado com a reeleição. Ele quer ser reeleito. Ele ganha de todo jeito. Ele ganha se a PEC realmente for aprovada, acabar a fim da 6x1, então ele vai ganhar popularidade, muita gente vai votar nele por causa disso e ele pode ganhar a eleição, né? Então ele ganha desse lado e ele ganha do outro, porque mesmo o Flávio ganhando a eleição e essa PEC vindo à tona, né, acabando o fim da escala 6x1, essa bomba vai estar no colo do Flávio. E é o Flávio que vai trabalhar para costurar isso aí, para tentar remediar essa situação. Então ele ganha de qualquer forma, o PT ganha de qualquer forma. O ponto é, se o Alcolumbre enxergar que o Lula tem chance de ganhar, eu acredito que ele vai colocar essa PEC para tramitar ainda esse ano. Tramitar no sentido de votar, no plenário mesmo, tá? E esse é um problema, porque a partir do ano que vem o brasileiro já vai sofrer os efeitos, né, do fim da escala 6x1. O presidente do Senado do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, anunciou nesta sexta-feira, então foi hoje, tá, o anúncio, um encaminhamento para análise das comissões das 3 principais prioridades legislativas do governo Lula. Entre os temas estão a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 e a PEC da segurança pública, né? Enfim. O envio das propostas das comissões marca o início da tramitação formal das matérias no Senado, etapa necessária antes de eventual votação no plenário, né? As duas PECs seguirão para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ, que é responsável por analisar a constitucionalidade e o mérito das propostas, tá? Então, olha só. Ele começou a tramitação, vai agora para as comissões, vai ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça e depois disso tudo pode ir a plenário, tá? Há ainda um longo caminho pela frente, entretanto ele pode determinar o regime de urgência ou pode tramitar de maneira célere nessas comissões, inclusive na CCJ, ele tem o controle de tudo e a gente ter aí, inclusive antes da eleição, esse projeto em tramitação, em votação, perdão. Bom, eu não sei o que pode sair disso, tá? Ele só vai fazer isso se sentir que realmente tem maioria para aprovação. A gente está à beira da eleição, então muitos senadores estão indo aí para as urnas pedir voto, né? O Senado vai passar por uma grande renovação, são 54 cadeiras em disputa, então
há grande chance disso ser aprovado. Mas é aquela coisa. Se realmente isso aqui é conjectura minha, tá, pessoal? Se ele fez um acordo com a direita e com o Lula, com a direita e com a esquerda, e ele sentir que o Flávio tem mais chance de ganhar, e isso a gente vai, digamos, ver melhor nas próximas semanas, porque a campanha começa agora, domingo, eu acredito que o Alcolumbre ele vai segurar. Sinceramente, eu acredito que isso vai acontecer, né? Porque se o Alcolumbre ele não é bobo, cara. Ele sabe que as coisas vão ser muito complicadas. E se o Flávio ganhar e ele aprovar essa PEC agora, não vai ter acordo nenhum o ano que vem. Né? Então ele vai dar uma segurada e vai analisar. Se o Flávio tiver mais chance de ganhar, na visão dele, ele vai segurar e não vai colocar para votação. Agora, se não tiver, se ele enxergar que o Lula tem mais chances, bom, aí ele vai colocar para votação. Pode ser também que ele deixe o primeiro turno correr e deixe essa decisão para o segundo turno. Se esse for o caso, eu fico mais aliviado, porque no segundo turno é onde a gente vai ter aí paridade de armas, digamos assim, né? Vamos ter o mesmo tempo de TV, as mesmas inserções em rádio e TV, propagandas, o Caiado, Zema, parte do eleitorado do Renan vão apoiar o Flávio, então ele vai subir muito nas pesquisas, vai talvez até ultrapassar o Lula nominalmente e numericamente, e aí sim a situação penda mais para o nosso lado, provavelmente, tá? Então essa é a situação, pessoal. Vamos ver, vamos analisar melhor aí, porque provavelmente isso é só o início dos desdobramentos, né? Vai sair mais notícias sobre isso aqui. Amanhã, inclusive, a 12h59, né? Eu ia falar 13 horas, não. Meio-dia e 59 nós teremos live aqui, como todo sábado, tá? O Acorda Brasil, que ocorre aqui no meu canal, no canal do meu amigo Fábio, do Vida Gringa. E eu espero vocês todo sábado, ao 12h59. A gente tem um compromisso aqui, tá bom? Então é uma live, a gente vai bater um papo ao vivo, comentar as principais notícias e temos que intensificar os trabalhos, porque esse é o ano da vitória, meus amigos. Então vejo vocês amanhã ao 12h59, hein? Fiquem com Deus e até lá.